Há amores que só se revelam quando já é tarde demais. Quando as palavras chegam, a pessoa já se foi, e o que resta não é uma declaração, mas um pedido de perdão. Em 11 de outubro de 2025, Hollywood parou. Diane Keaton, a mulher do sorriso tímido e da inteligência afiada, o rosto que redefiniu o que significava ser livre, divertida e autêntica no cinema americano, partiu aos 79 anos, em sua casa na Califórnia. Não houve velório público nem homenagens grandiosas. A família escolheu o silêncio, fiel à discrição que sempre marcou a vida da atriz Clara Cult. Nas redes sociais, o mundo se vestiu de preto e branco. Imagens de Annie Hall e o poderoso chefão se espalharam como pétalas digitais. Sob cada foto, comentários carregados de emoção. Ela fez o envelhecer parecer bonito. Uma geração inteira aprendeu com Diane Keaton o poder de ser diferente. Mas, entre todas as homenagens, uma voz fez o mundo parar. Al Pacino, o homem que contracenou com ela por meio século. O olhar que Diane enfrentou tantas vezes diante das câmeras. Depois de 4 décadas de silêncio, ele disse apenas: "Eu a amei." Ela era a alma de Kay Corleone. Uma frase simples, mas suficiente para estremecer Hollywood. O que havia entre eles que nunca foi dito. Porque Al Pacino, sempre tão reservado, decidiu confessar tudo agora, quando ela já não podia mais ouvir. Fique comigo até o fim desta história, porque, ao revisitar cada capítulo da vida de Diane Keaton e Al Pacino, dos bastidores de O Poderoso Chefão às páginas do livro Sunny Boy, você vai entender por que o mundo inteiro acredita que esse amor nunca precisou de um final feliz para ser eterno. O começo da década de 1970 marcou um ponto de virada em Hollywood. Os grandes estúdios, acostumados a fabricar astros impecáveis, começaram a perder espaço para uma nova geração, atores mais crus, intensos e humanos. O público queria algo real, queria sentir o suor, o erro, o olhar que vacila. Entre esses novos rostos estava um jovem ítalo-americano de fala mansa e olhar denso, Al Pacino. Ele não tinha a beleza convencional das estrelas, mas possuía algo que Hollywood já não conseguia fabricar: verdade. E foi justamente essa verdade que Francis Ford Coppola viu quando decidiu apostar nele para interpretar Michael Corleone em O Poderoso Chefão. O estúdio odiou a escolha. Ele é pequeno demais, desconhecido demais, diziam os executivos. Mas Coppola não cedeu. Ele enxergava em Al Pacino o que ninguém mais via: o fogo contido de um homem destinado à grandeza e à tragédia. Enquanto isso, em outro canto de Los Angeles, uma atriz de teatro tímida e peculiar se preparava para um teste que ela acreditava ser só mais um. Diane Keaton, com seu humor fora de hora e uma elegância despretensiosa, ainda não fazia ideia de que estava prestes a encontrar o papel e o homem que mudariam sua vida. No dia do teste de elenco, Coppola colocou frente a frente Diane e Al para encenar uma cena de amor entre Michael e Kay. O estúdio assistia em silêncio. Ela, nervosa, olhava para ele tentando encontrar um sinal. Ele, quieto, apenas a observava, como se já a conhecesse de outras vidas. E então aconteceu. Em um simples diálogo, algo invisível passou entre eles. Uma faísca. Não era atuação, era química. Era o começo de algo que ninguém ali seria capaz de nomear. Coppola, ao final do teste, sabia que tinha encontrado não apenas seus personagens, mas duas almas destinadas a se cruzar. Diane lembraria anos depois. Quando Al me olhou naquele teste, eu senti que o mundo inteiro ficou em silêncio. Eu pensei: é isso, esse é o homem. Quando O Poderoso Chefão estreou em 1972, o mundo mudou. O filme não era só um sucesso, era um terremoto cultural. Al Pacino,
Até então, um nome desconhecido virou um ícone instantâneo. Seu Michael Corleone era frio, contido, magnético. E Diane, com seu olhar doce e sua presença silenciosa, trouxe humanidade ao universo brutal dos Corleone. Nos bastidores, algo começava a florescer. Entre uma cena e outra, Diane fazia Al rir, algo raro naquele tempo quando ele vivia mergulhado no personagem. Ele, por sua vez, admirava o jeito leve e imprevisível dela, como se Diane fosse um raio de luz em meio à escuridão do set. O que começou como parceria de trabalho virou cumplicidade. Eles trocavam olhares quando a câmera não estava filmando, compartilhavam piadas entre uma tomada e outra, e aos poucos, o limite entre Michael e Kay, e Al e Diane começou a desaparecer. O sucesso do filme os lançou ao topo de Hollywood, mas o que ninguém sabia é que, por trás dos refletores, nascia uma história tão intensa quanto o próprio roteiro de Coppola. Um amor tímido, silencioso, que cresceria entre dois artistas destinados a viver sob a luz, mas a se amar na sombra. Depois do sucesso estrondoso de O Poderoso Chefão, Parte 2, Hollywood ganhou um novo casal para admirar. Diane Keaton e Al Pacino começaram a aparecer juntos em eventos, premiações e bastidores de filmes. Não eram extravagantes, nem exibicionistas, mas bastava um olhar trocado entre eles para que todos soubessem: havia algo verdadeiro ali. Revistas da época os chamavam de o casal de ouro do novo cinema americano. Eles representavam tudo o que Hollywood, o Duke Beast, o Kids Hollywood mais queria ser naquele momento. Autênticos, intensos, imperfeitos e por isso mesmo reais. Mas Diane, sempre transparente, dizia sem rodeios: ele é o amor da minha vida, mas somos complicados. E realmente eram. Entre eles existia uma força invisível, mistura de fascínio, admiração e medo. Um amor bonito, porém indomável, como se cada um fosse o espelho do que o outro não sabia lidar em si mesmo. Diane Keaton era pura luz, espontânea, curiosa, apaixonada por pessoas, por risadas, por tudo que fosse imperfeito e humano. Ela falava o que sentia, escrevia cartas longas, colecionava memórias e acreditava que o amor era uma forma de arte viva. Al Pacino, ao contrário, era o silêncio. Um homem introspectivo, de fala baixa e olhar profundo. Preferia a solidão ao barulho das festas, o mistério à exposição. Carregava dentro de si as cicatrizes da infância difícil, o medo constante de se deixar ferir. Eles se amavam de forma intensa, quase física, mas quanto mais se aproximavam, mais sentiam o peso das diferenças. Diane queria presença, diálogo, estabilidade. Al buscava refúgio, distância, o direito de desaparecer quando o mundo o esmagava. Ainda assim, nenhum deles conseguia se afastar por completo. Era como se o destino os tivesse amarrado por um fio invisível, fino, frágil, mas impossível de romper. Ele se escondia do mundo, lembraria Diane anos depois, e às vezes também se escondia de mim, mas mesmo assim eu o amava. O fim dos anos 1970 trouxe glória e distância. Diane brilhou como nunca. Annie Hall, 1977, lhe rendeu o Oscar de melhor atriz e a transformou em ícone de uma nova geração de mulheres, independentes, inteligentes e emocionalmente livres. Ela se tornou símbolo do feminismo moderno, uma mulher que não precisava ser perfeita para ser poderosa. Enquanto isso, Al Pacino vivia outro tipo de sucesso. Com filmes como Dog Day Afternoon e Scarface, consolidou-se como um dos maiores atores de sua época. Mas, por trás das câmeras, seu mundo começava a escurecer. A fama o isolava, a pressão o consumia e o medo de se perder o tornava ainda mais fechado. Eles se viam cada vez menos.
Ela viajava, gravava, escrevia. Ele desaparecia por semanas, mergulhado em papéis e silêncios. Duas trajetórias que antes corriam paralelas começaram a se afastar, lentamente, dolorosamente. Mas, mesmo distantes, nunca se esqueceram. Diane ligava para saber se ele estava bem. Al aparecia de surpresa em uma peça, ficava quieto no camarim e apenas sorria. Era como se, de alguma forma, ambos soubessem que aquele laço não precisava de rotina, bastava existir. Nos anos seguintes, o tempo transformou a paixão impetuosa em algo mais maduro e silencioso, um carinho profundo feito de memórias e respeito. Eles aprenderam a se amar mesmo separados, a entender que alguns amores não precisam durar para serem verdadeiros. Ele nunca foi só um homem para mim, disse Diane em uma entrevista. Ele foi uma presença, um sentimento que eu nunca soube explicar o queixo, e talvez nem precise. O tempo passou, e com ele a distância. Nos anos 1980, Diane e Al seguiram caminhos diferentes. Ela mergulhou em projetos independentes, buscava histórias humanas eternas, enquanto ele se entregava a papéis sombrios, intensos, quase autodestrutivos. Mas o destino, sempre caprichoso, ainda tinha um último ato preparado para os dois. Era o fim da década. Francis Ford Coppola decidira encerrar a saga que havia mudado o cinema, o Dennis Sutter, o poderoso chefão. Parte 3 reuniria o elenco original, encerrando 2 décadas de uma história que já era mito. E quando Diane recebeu o convite, hesitou por um instante. Voltar a contracenar com Al, o homem que amara e de quem havia se afastado, significava revisitar não apenas um personagem, mas uma vida inteira. Foi como abrir uma porta que eu pensei que já estava trancada para sempre, ela diria mais tarde. As filmagens começaram em 1989, em Roma. No set, o clima era diferente. Diane estava serena, com o mesmo sorriso caloroso que sempre iluminava o ambiente. Al, por outro lado, parecia mais calado do que nunca. Eles trocavam poucas palavras fora das cenas, mas quando as câmeras começavam a rodar, algo mágico acontecia. O olhar de Michael e Kay, tão cheio de dor, amor e arrependimento, parecia não ser apenas dos personagens, era deles. Coppola percebeu isso imediatamente. Não precisei dirigir aquela cena final, contou o diretor. Eles apenas se olharam, e o mundo inteiro entendeu. Era como se a vida real tivesse se infiltrado no roteiro. A despedida de Michael e Kay na tela era, na verdade, a despedida de Diane e Al. Não havia mais gritos nem discussões, só o silêncio. O mesmo silêncio que os unira no primeiro teste, quase 20 anos antes. Depois das filmagens, Diane foi direta. Eu disse a ele: se você não quer se casar comigo, eu vou embora. E fui. Foi o adeus definitivo. Sem mágoa, sem cena dramática. Apenas a aceitação de que alguns amores não foram feitos para durar, mas para transformar. Al Pacino, em raros momentos, comentou sobre isso. Foi um adeus que refletiu o dos nossos personagens. Real demais. Enquanto Diane reconstruía sua vida longe dos holofotes, dedicando-se ao teatro, à fotografia, e mais tarde à maternidade, Al se enterrava em novos papéis, em novas histórias, tentando talvez escapar da própria. E, mesmo separados, a presença um do outro nunca desapareceu completamente. Nos bastidores de premiações, trocavam um olhar cúmplice. Nos discursos de tributo, mencionavam-se com carinho. Havia entre eles uma espécie de paz silenciosa, o tipo de afeto que o tempo não apaga, apenas amansa. Coppola, anos depois, resumiu com poucas palavras: o que eles viveram juntos foi real. Nenhum de nós duvida disso. Por isso, aquela cena final,
Quando Kay fecha a porta e Michael fica só, nunca foi apenas atuação, foi verdade. E talvez seja por isso que, toda vez que o público assiste ao Poderoso Chefão, parte 3, o coração aperta um pouco, porque por trás do roteiro existe algo que não cabe em palavras: o amor que o tempo não destruiu, apenas transformou em memória. Depois do adeus definitivo a Al Pacino e ao turbilhão da juventude, Diane escolheu um novo tipo de palco: a vida real. Nos anos 1990, ela decidiu se afastar de papéis sombrios e mergulhar em histórias leves, humanas, cheias de humor e ternura. E, acima de tudo, fez uma escolha que transformaria tudo. Tornou-se mãe. Adotou 2 filhos, Dexter em 1996 e Duke em 2001. E desde então repetia sempre a mesma frase com um sorriso sereno: a maternidade me ensinou o que o amor realmente significa. Não foi uma tentativa de preencher vazios, mas de reinventar o próprio significado de amor. Diane nunca procurou substituições, buscou equilíbrio. Em entrevistas, dizia que a maternidade lhe dera algo que Hollywood nunca pôde oferecer: paz. Enquanto o mundo ainda via nela a musa excêntrica de Annie Hall, Diane se tornava uma mulher tranquila, cercada de livros, lembranças e risadas de filhos. Nos filmes, refletia essa serenidade, em papéis como Something's Gotta Give, Because I Said So, The Family Stone e Book Club. Eram personagens maduras, engraçadas, vulneráveis, versões de si mesma. Críticos diziam que ela havia inventado um novo tipo de heroína, a mulher que não precisa de um homem para ser completa. Com o tempo, Diane se tornou símbolo da liberdade feminina, prova viva de que o amor verdadeiro pode estar nas pequenas alegrias, na maternidade, na arte e até no silêncio. Eu nunca quis ser perfeita, confessou certa vez. Só queria ser honesta. E essa honestidade foi o que fez dela uma lenda, não por escândalos ou glamour, mas por ter vivido a própria verdade até o fim. Enquanto Diane encontrava serenidade, Al Pacino continuava sua jornada solitária pelo topo do cinema mundial. Nos anos 1990, ele atingiu o auge da carreira. Em 1992, venceu o tão esperado Oscar por Perfume de Mulher, Scent of a Woman, depois de décadas de indicações e silêncios. O discurso foi breve, quase tímido, um sorriso discreto, um agradecimento contido. Parecia mais um desabafo do que uma celebração. Vieram outros sucessos: Heat, The Insider, O Advogado do Diabo, O Irlandês. Cada papel, uma nova camada de intensidade, como se o ator estivesse cavando dentro de si mesmo à procura de algo que nunca encontrava. Tinha 3 filhos, os gêmeos Anton e Olivia, com Beverly D'Angelo, e o caçula Roman, com Noor Al-Fallah. Mas, mesmo rodeado de gente, Al parecia sempre sozinho. Nunca se casou. Nunca conseguiu permanecer em nenhum relacionamento por muito tempo. Eu conheci o amor, disse certa vez, mas nunca fiquei. Palavras simples e devastadoras. A confissão de um homem que viveu cercado de aplausos, mas nunca encontrou um lar. Nos bastidores, amigos diziam que, quando o público ia embora, restava o silêncio. Um silêncio que parecia ecoar o nome de Diane, porque por mais que o tempo passasse, ela ainda era a lembrança mais viva de algo puro, intocado que existira antes de toda a fama. O amor que não deu certo, mas que o definiu para sempre. Enquanto Diane se curava com a doçura da maternidade, Al se escondia atrás de personagens, tentando talvez interpretar o papel que nunca soube viver, o de um homem em paz. Em 2024, Hollywood parou para ler. Depois de décadas de mistério, silêncio e mitos em torno da sua vida, Al Pacino lançou seu livro de memórias, Sonny Boy. Não era uma autobiografia comum, era um desabafo cru, íntimo
e por vezes doloroso, de um homem que passou a vida sendo lenda, mas raramente humano aos olhos do mundo. Nas páginas, Al revisita sua infância pobre no Bronx, os dias em que sonhar era luxo e o teatro a única fuga possível. Fala sobre o início difícil, os papéis que o devoraram por dentro, os amores que não soube cuidar e o peso de viver sob os refletores. Mas o que realmente surpreendeu críticos e fãs foi o capítulo dedicado a Diane Keaton. Não era o mais longo, mas era o mais vivo. Os jornalistas logo o chamaram de o coração do livro, um tributo delicado e, ao mesmo tempo, devastador, escrito como se Al finalmente tivesse decidido abrir uma janela que manteve trancada por 40 anos. Era ali, entre memórias e arrependimentos, que o público descobria o que ele nunca havia dito em voz alta. Diane foi o grande amor da sua vida. As linhas sobre Diane não trazem exageros nem drama. São simples, diretas e por isso mesmo comoventes. Ela me ajudou a atravessar minhas ruínas quando eu mal conseguia ficar de pé. Nós ficamos bêbados juntos depois das filmagens de O Poderoso Chefão, e naquele momento eu soube que nunca conheceria alguém como ela novamente. Entre frases curtas, quase sussurradas, surgia a verdade que o tempo tentou esconder. Diane não foi apenas uma parceira de cena, foi a presença que o salvou. Quando sua carreira desabou após o fracasso de Revolution nos anos 1980, foi ela quem o convenceu a aceitar um novo papel em Sea of Love, o filme que reergueria sua reputação e devolveria sua confiança. Al descreve esse gesto como um milagre disfarçado de amizade e completa: ela acreditava em mim quando eu já não acreditava em nada. Diane era como uma janela aberta num quarto sem ar. Essas palavras ecoaram pelo mundo, e de repente, a história que o público sempre imaginou, o amor secreto entre dois dos maiores atores do século, ganhou uma voz real, escrita em tinta e silêncio. Sonny Boy tornou-se um fenômeno imediato, não apenas por revelar a alma de um artista, mas por conter o que muitos chamaram de a mais bela declaração de amor tardia da história do cinema. Críticos do New York Times escreveram que o livro parecia um espelho rachado, onde cada pedaço reflete culpa, ternura e verdade. A revista Vanity Fair chamou o trecho sobre Diane de uma carta de amor escondida entre as memórias. E nas redes sociais, fãs do mundo inteiro compartilharam as frases de Al como se fossem versos. Ela me ajudou quando eu estava em ruínas. Nunca conheci ninguém como ela. Para muitos, aquilo era a confissão que todos sempre suspeitaram, mas nunca haviam escutado. Uma forma de dizer eu te amo quando já não havia tempo para ouvir a resposta. Nos programas de televisão, jornalistas perguntavam se Al havia escrito o livro como um pedido de perdão. Ele apenas sorriu, olhou para baixo e disse: às vezes, o amor não precisa ser correspondido, só precisa ser lembrado. Sonny Boy encerrou não só a trajetória de um artista, mas a de um homem que finalmente teve coragem de admitir o que o definia, não o Oscar, nem a fama, mas a mulher que ele amou e perdeu. E, de certo modo, essa confissão tardia deu ao mundo algo raro, um lembrete de que alguns sentimentos sobrevivem até ao esquecimento, de que o tempo pode levar tudo, menos o eco de uma verdade dita tarde demais. Depois de Sonny Boy, o mundo passou a olhar para Al Pacino e Diane Keaton com novos olhos, não mais como duas estrelas lendárias, mas como duas almas que haviam finalmente contado sua verdade. E foi nesse clima de reconciliação silenciosa que chegou o último capítulo de suas vidas. Era uma noite dourada de outono em Los Angeles. No palco do Dolby Theatre, Diane Keaton subia devagar, sorrindo com aquele mesmo encanto tímido que a acompanhara desde Annie Hall. A plateia inteira se levantou. Entre os aplausos e os flashes,
Um olhar familiar se destacou na primeira fila. Al Pacino. Ele a observava com uma expressão que misturava orgulho e melancolia. O tipo de emoção que só quem já amou de verdade consegue esconder e ainda assim deixar transparecer. Quando Diane recebeu o prêmio pelo conjunto da obra, Pacino foi o primeiro a se levantar. Bateu palmas, sem pressa, com os olhos marejados. Ao final da cerimônia, um repórter o abordou e perguntou o que sentia ao ver Diane ser homenageada. Ele respondeu com apenas uma frase, pausada, como quem segura algo que não quer deixar escapar. Ela mudou a forma como eu vejo o amor. O teatro inteiro silenciou por um instante, como se o tempo, respeitoso, quisesse dar espaço àquela confissão simples e imensa. Foi o último momento em que Diane Keaton e Al Pacino apareceram juntos em público. E, de certo modo, foi também o adeus mais bonito que poderiam ter dado um ao outro. O tempo levou a presença, mas não levou o eco. Entre memórias, filmes e páginas, o que restou de Diane Keaton e Al Pacino não foi apenas uma história de amor. Foi um retrato da alma humana, em toda a sua beleza e imperfeição. De seus chapéus excêntricos às falas inteligentes e cheias de humor, Diane sempre foi sinônimo de autenticidade. Nunca quis ser a musa clássica de Hollywood. Preferiu ser a mulher real, com medos, risadas altas e uma elegância despretensiosa. No cinema e na vida, transformou vulnerabilidade em força. Com seu estilo único, mostrou que liberdade não é fazer o que se quer, mas ser quem se é. Por isso, seu legado vai além dos papéis e prêmios. Diane Keaton se tornou um espelho para gerações inteiras de mulheres que aprenderam com ela que envelhecer é apenas mais uma forma de continuar viva. Em cada personagem, Al revelou uma parte invisível da alma humana, o medo, o desejo, a dor, mas em suas palavras tardias, especialmente nas páginas de Sunny Boy, revelou algo ainda mais profundo. O amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Pacino nos ensinou que sentir é mais importante do que possuir e que algumas conexões sobrevivem justamente porque nunca se completam. O amor entre Diane e Al foi, e sempre será, uma lembrança viva de que não é preciso nome nem final feliz. Basta ser sincero, e ele se torna eterno. Enquanto as luzes de Hollywood continuam a brilhar, há uma cena que nunca se apaga. Michael olhando para Kay, no silêncio de um olhar que diz tudo. É ali que o cinema encontra a vida, e onde o amor deles permanece, infinito, sem precisar de palavras. E assim, entre luzes, câmeras e silêncios, termina a história de dois artistas que transformaram o cinema, e um ao outro. Diane Keaton e Al Pacino nunca precisaram de um final feliz para provar que o amor verdadeiro existe. Ele vive nos olhares, nas lembranças e nas palavras que chegam tarde, mas ainda tocam o coração. Talvez seja por isso que, mesmo depois de tudo, quando assistimos àquela última cena de O Poderoso Chefão, sentimos que Michael e Kay não são apenas personagens, são reflexos de todos nós, tentando entender o amor, a perda e o tempo. E você? O que acha dessa história? Foi amor, destino ou apenas duas almas que se reconheceram por um instante? Conte pra gente aqui nos comentários. Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde os próximos episódios sobre as grandes histórias de amor e arte que marcaram o cinema para sempre. Porque, no fim das contas, algumas histórias não acabam, apenas continuam na memória de quem sente.